3 do financiamento da reforma agrária. Seção 1 do Fundo Nacional de Reforma Agrária. Artigo 27. É criado o Fundo Nacional de Reforma Agrária, destinado a fornecer os meios necessários para o financiamento da reforma agrária e dos órgãos incumbidos da sua execução. Artigo 28. O Fundo Nacional de Reforma Agrária é constituído, inciso 1, do produto da arrecadação da contribuição de melhoria cobrada pela União de acordo com a legislação vigente. Inciso 2. Da destinação específica de 3% da receita tributária da União. Inciso 3. Dos recursos destinados, em lei, à Superintendência de Política Agrária, SUPRA, ressalvado o disposto no artigo 117. Inciso 4. Dos recursos oriundos das verbas de órgãos e de entidades vinculados por convênios ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Inciso 5. De doações recebidas. Inciso 6. Da receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Parágrafo 1º. Os recursos de que tratam os incisos 1 e 2 deste artigo, bem como os provenientes de quaisquer créditos adicionais destinados à execução dos planos nacional e regionais de reforma agrária, não poderão ser suprimidos nem aplicados em outros fins. Parágrafo 2º. Os saldos dessas dotações em poder do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou a seu favor, verificados no final de cada exercício, não prescrevem e serão aplicados na sua totalidade, em consonância com os objetivos da presente lei. Parágrafo 3º. Os tributos, dotações e recursos referidos nos incisos deste artigo terão a destinação durante 20 anos, vinculada à execução dos programas da reforma agrária. Parágrafo 4º. Os atos relativos à receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, constituída pelos recursos previstos no inciso 2 e pelos resultados apurados no exercício anterior, nas hipóteses dos incisos 1, 3 e 4, considerar-se-ão registrados pelo Tribunal de Contas a 1º de janeiro e os respectivos recursos distribuídos ao Tesouro Nacional, que os depositará no Banco do Brasil, à disposição do referido Instituto em 4 parcelas, até 31 de janeiro, 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro, respectivamente. Artigo 29. Além dos recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a execução dos projetos regionais contará com as contribuições financeiras dos órgãos e entidades vinculadas, por convênios ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, notadamente os de valorização regional, como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, SUDENE, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da região da fronteira sudoeste do país, os quais deverão destinar, para este fim, 20% do mínimo de suas dotações globais. Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, depois de aprovados os planos para as respectivas regiões, serão entregues ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que, para a execução destes, contribuirá com igual quantia. Artigo 30. Para fins da presente lei, é o Poder Executivo autorizado a receber doações, bem como a contrair empréstimos no país e no exterior até o limite fixado no artigo 105. Artigo 31. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a: inciso 1. Firmar convênios com os estados, municípios, entidades públicas e privadas para financiamento, execução
ou administração dos planos regionais de reforma agrária. Inciso 2. Colocar os títulos da dívida agrária nacional para os fins desta lei. Inciso 3. Realizar operações financeiras ou de compra e venda para os objetivos desta lei. Inciso 4. Praticar atos tanto no contencioso como no administrativo, inclusive os relativos à desapropriação por interesse social ou por utilidade ou necessidade públicas. Seção 2. Do patrimônio do órgão de reforma agrária. Artigo 32. O patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído, inciso 1, do Fundo Nacional de Reforma Agrária. Inciso 2, dos bens das entidades públicas incorporadas ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Inciso 3, das terras e demais bens adquiridos a qualquer título. Capítulo 4. Da execução e da administração da reforma agrária. Seção 1. Dos planos nacional e regionais de reforma agrária. Artigo 33. A reforma agrária será realizada por meio de planos periódicos nacionais e regionais com prazos e objetivos determinados, de acordo com projetos específicos. Artigo 34. O Plano Nacional de Reforma Agrária, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e aprovado pelo Presidente da República, consignará necessariamente: inciso 1. A delimitação de áreas regionais prioritárias. Inciso 2. A especificação dos órgãos regionais, zonas e locais que vierem a ser criados para a execução e a administração da reforma agrária. Inciso 3. A determinação dos objetivos que deverão condicionar a elaboração dos planos regionais. Inciso 4. A hierarquização das medidas a serem programadas pelos órgãos públicos nas áreas prioritárias, nos setores de obras de saneamento, educação e assistência técnica. Inciso 5. A fixação dos limites das dotações destinadas à execução do Plano Nacional e de cada um dos planos regionais. Parágrafo 1º. Uma vez aprovados, os planos terão prioridade absoluta para a atuação dos órgãos e serviços federais já existentes nas áreas escolhidas. Parágrafo 2º. As entidades públicas e privadas que firmarem acordos, convênios ou tratados com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, nos termos desta lei, assumirão igualmente compromisso expresso quanto à prioridade aludida no parágrafo anterior, relativamente aos assuntos e serviços de sua alçada nas respectivas áreas. Artigo 35. Os planos regionais de reforma agrária antecederão, sempre, qualquer desapropriação por interesse social, e serão elaborados pelas delegacias regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, obedecidos os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1. Delimitação da área de ação. Inciso 2. Determinação dos objetivos específicos da reforma agrária na região respectiva. Inciso 3. Fixação das prioridades regionais. Inciso 4. Extensão e localização das áreas desapropriáveis. Inciso 5. Previsão das obras de melhoria. Inciso 6. Estimativa das inversões necessárias e dos custos. Artigo 36. Os projetos elaborados para regiões geoeconômicas ou grupos de imóveis rurais que possam ser tratados em comum deverão consignar: inciso 1. O levantamento socioeconômico da área. Inciso 2. Os tipos e as unidades de exploração econômica perfeitamente determinados e caracterizados. Inciso 3. As obras de infraestrutura e os órgãos de defesa econômica dos
parceleiros necessários à implantação do projeto. Inciso 4. O custo dos investimentos e o seu esquema de aplicação. Inciso 5. Os serviços essenciais a serem instalados no centro da comunidade. Inciso 6. A renda familiar que se pretende alcançar. Inciso 7. A colaboração a ser recebida pelos órgãos públicos ou privados que celebrarem convênios ou acordos para a execução do projeto. Seção 2. Dos órgãos específicos. Artigo 37. São órgãos específicos para a execução da reforma agrária. Inciso 1. O Grupo Executivo da Reforma Agrária. Inciso 2. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, diretamente ou através de suas delegacias regionais. Inciso 3. As comissões agrárias. Artigo 38. O IBRA será dirigido por um presidente nomeado pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. O presidente do IBRA terá a remuneração correspondente a 75% do que percebem os ministros de Estado. Parágrafo 2º. Integrarão ainda a administração superior do IBRA diretores até o máximo de 6 de nomeação do presidente do IBRA, mediante aprovação do GERA. Artigo 39. O Conselho Técnico competirá discutir e propor as diretrizes dos planos nacional e regionais da reforma agrária, estudar e gerir medidas de caráter legislativo e administrativo necessárias à boa execução da reforma. Artigo 40. A Secretaria Executiva competirá elaborar e promover a execução do Plano Nacional de Reforma Agrária, assessorar as delegacias regionais, analisar os projetos regionais e dirigir a vida administrativa do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Artigo 41. As delegacias regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, IBRA, cada qual dirigida por um delegado regional, nomeado pelo presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, dentre técnicos de comprovada experiência em problemas agrários e reconhecida idoneidade, são órgãos executores da reforma nas regiões do país, com áreas de jurisdição, competência e funções que serão fixadas na regulamentação da presente lei, compreendendo a elaboração do cadastro, classificação das terras, formas e condições de uso atual e potencial da propriedade, preparo das propostas de desapropriação e seleção dos candidatos à aquisição das parcelas. Parágrafo único. Dentro de 180 dias, após a publicação do decreto, que a criar a Delegacia Regional apresentará ao presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária o Plano Regional de Reforma Agrária, na forma prevista nesta lei. Artigo 42. A Comissão Agrária, constituída de um representante do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que a presidirá, de 3 representantes dos trabalhadores rurais eleitos ou indicados pelos órgãos de classe respectivos, de 3 representantes dos proprietários rurais eleitos ou indicados pelos órgãos de classe respectivos, um representante categorizado de entidade pública vinculada à agricultura e um representante dos estabelecimentos de ensino agrícola, e é o órgão competente para: inciso 1. Instruir e encaminhar os pedidos de aquisição e de desapropriação de terras. Inciso 2. Manifestar-se sobre a lista de candidatos selecionados para a adjudicação de lotes. Inciso 3. Oferecer sugestões à Delegacia Regional na elaboração e execução dos programas regionais de reforma agrária. Inciso 4. Acompanhar, até sua implantação, os programas de reformas nas áreas escolhidas, mantendo a Delegacia Regional informada sobre o andamento dos trabalhos. Parágrafo 1º. A Comissão Agrária será constituída quando estiver definida a área prioritária regional
de reforma agrária e terá vigência até a implantação dos respectivos projetos.